Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos aqui no capítulo 19, estamos na carta, né, na psicografia que o Timóteo e o Erasto, dos apóstolos de Paulo, né, Erasto e Timóteo, que é a carta que eles colocaram para o Kardec. Então nós vimos aqui, nós terminamos no nosso estudo passado, quando eles estavam colocando que se eles não têm à disposição deles, senão uma gaita barata ou um funil d'água, né, um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. Né? Dificuldade que eles têm com o médium despreparado, com o médium que não estuda, que não tem uma bagagem, que não tem com ele conhecimento para que eles possam buscar nesse conhecimento e se utilizar desse conhecimento para transmitir as mensagens que eles precisam transmitir. E aqui continuando, Erasto e Timóteo. Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação. Porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à prontidão, né, à presteza e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Então, quando eles não encontram essa bagagem, eles são obrigados a colocar ali, palavra por palavra, né, como a prancheta ali, como né, aquele começo ali de comunicação que é tão difícil, tão trabalhoso para o espírito, e a mensagem tem que ser curta, não dá para se aprofundar pela dificuldade que é de se expressar o pensamento. Por isso, ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar. Bons instrumentos, em uma palavra. Por quê? Então, nosso perispírito agindo sobre o perispírito daquele que medianizamos não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis. Então, o que ele está colocando aqui? É de perispírito para perispírito, ou perispírito ali comunicante com o perispírito do médium. Quando o médium tem uma bagagem, tem conhecimento, eles utilizam o médium como uma caneta, como um lápis. Então eles podem vamos lembrar que todas essas comunicações eram escritas, né? O Kardec só usava psicografia. Então eles se comunicavam com facilidade. Enquanto que com médiuns insuficientes, né, mal aparelhados, sem bagagem, somos obrigados a fazer um trabalho análogo, né, parecido ao que fazemos, quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. Aí fica uma comunicação trabalhosa, né, difícil. Por essas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes. Perdão, pessoal. Então, o que eles estão colocando aqui? Que eles preferem, né, as classes esclarecidas e instruídas, então as pessoas com conhecimento, com bagagem, para poder passar suas mensagens. Mas eles fazem um adendo aqui, porque a questão mais importante para o espírito que se comunica é a condição moral do médium com o qual eles vão se comunicar. Então eu vou repetir essa colocação aqui
Peço perdão aí, porque está difícil não se resfriar com tanta chuva, com o tempo tão ruim que nós estamos tendo aqui. Então, por essas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas, para a divulgação do espiritismo e desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, se bem que, entre essas classes, é que se encontram os indivíduos mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É onde eles têm mais dificuldade para encontrar desenvolvimento moral e é onde tem as pessoas mais rebeldes, né, e mais, como ele coloca aqui, incrédulos. É que, da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos umbeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, né, de pancadas e de transporte, igualmente os homens pouco sérios entre vós preferem a visão dos fenômenos que atingem seus olhos ou seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Ele está colocando aqui, da mesma forma que eles deixam para os espíritos zombeteiros e pouco avançados, né, o exercício das comunicações tangíveis, né, a cadeira que se mexe, a mesa que se mexe, a prancheta, as pancadas, né, ali estão reunidas pessoas, porque nós temos que lembrar aqui, né, que na época do Kardec isso era comum, as pessoas se reuniam em todos os lugares para fazer esse tipo de comunicação, era quase que um show, era quase que uma diversão, mais do que qualquer outra coisa culta. Então ele coloca, deixa para os zombeteiros, deixa para os poucos avançados fazer esse tipo de coisa, porque é para as pessoas que estão procurando ali realmente um show, procurando ali alguma coisa que as distrai, não estão interessados em ensinamentos, nem aprofundamentos, né, de ideias psicológicas ou filosóficas. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, e juntamos nossos materiais com os elementos que ele, né, o médium, nos oferece. E isso com seu inteiro desconhecimento. Aqui é interessante, por que desconhecimento? Porque o que é um ditado espontâneo? Eles estão colocando ali uma mensagem de alguma coisa que não foi pedido. Então não é uma resposta a uma pergunta e não é uma evocação. É uma colocação, uma mensagem que eles querem colocar. Então aquilo chega de uma forma tão rápida e ela vem de uma forma tão assim compacta pro médium, que ele precisa correr ali para ele poder escrever. Então eles colocam, agimos sobre o cérebro. Então eles vêm com aquela informação sobre os arquivos do médium. Então eles vão buscar naquilo que tem no cérebro e aquilo que o médium tem como arquivo. Esses arquivos estão aonde? Na mente. Onde está a mente? No espírito. Então é no espírito do médium, nos arquivos das suas vidas, dos seus conhecimentos passados, que eles vão buscar conhecimento, palavras e às vezes as formas que eles vão se utilizar para poder escrever. E isso com seu inteiro desconhecimento. Quer dizer, o médium, às vezes, ele não se apercebe o quanto eles estão se utilizando de coisas que estão lá ocultas no interior dele. E mesmo, dependendo de que tipo é o médium, ele está colocando ali as palavras, ele não sabe nem, está indo, então aquilo vai numa rabeta, ele não sabe nem qual é o sentido daquilo que ele está escrevendo. É como se tomássemos de seu bolso as somas que por aí ter. Então, da mesma forma, eles vão pegar na mente, né, vão pegar no conhecimento que ele tem naquela vida ou no conhecimento que ele tem de vida anterior. É como eles pegariam no bolso dele moedas que estão guardadas ali dentro do bolso e dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parecesse a mais útil. E se dispusessem da moeda sem que ele percebesse que essas moedas estavam sendo pegas no seu bolso. Mas, quando o próprio médium quer nos interrogar
de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Então, o que ele está colocando aqui? Quando o médium quer perguntar, ele tem que ter, como Kardec tem método para fazer a pergunta, elaborar uma pergunta com clareza, para que eles possam realmente entender e poder responder. Porque antes mesmo do que o médium está falando, os espíritos estão pegando na mente dele o que ele está querendo perguntar. Mas, como a nossa mente é uma bagunça, né? A gente está sempre pensando numa coisa, falando outra, e a mente completamente ali é desorganizada. Se o médium não tiver método para fazer a pergunta, dificulta para eles o trabalho de resposta. Então, é o que eles estão colocando aqui. Mas quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita, pense, analise seriamente, a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque, como vos foi dito em uma precedente instrução, numa instrução anterior, perdão, porque como vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável, quer dizer, uma desordem completamente desorganizada, desordenada, né, que não se pode desatar. E nos é bastante penoso, quando difícil, nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Poder analisar o pensamento do médium para poder entender a pergunta. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, quer dizer, uma pessoa que está perguntando para o médium perguntar para o espírito. Então, quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que o médium, se identifique com o espírito do evocador. Então, o que eles estão pedindo? Que essas perguntas sejam feitas antecipadamente, para que o próprio médium possa se identificar com o espírito do evocador, quer dizer, aquela pessoa que está fazendo a pergunta ali, para que ele possa fazer uma análise e entender bem o que é que aquela pessoa está perguntando, quer dizer, entrar na sintonia, né, daquele que está perguntando. Eu vou repetir. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer. Quer dizer, que ele possa se impregnar, que ele possa entrar em sintonia com os pensamentos, a energia do evocador, para que ele, médium, possa ter uma maior facilidade de compreensão daquelas perguntas, para que ele, médium, possa fazer essa pergunta, elaborar essa pergunta para os espíritos. E por assim, para que o médium se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque então nós, né, os espíritos, né, então nós mesmo temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e do médium, que nos serve de intérprete. Então, o médium entrando em contato antecipadamente com aquele que está perguntando, com as perguntas antecipadamente para poder entender, compreender bem a pergunta, ele vai poder transmitir mentalmente, porque o espírito vai pegar na mente do médium, né? Não é nas palavras, é na mente do médium. Ele vai pegar aquelas perguntas, elas já estão mais claras, não está um labirinto, né? Nós vamos
lembrar lá no nosso lar, quando o André Luiz fazia alguma pergunta, mal ele terminava ali, o Espírito estava respondendo, porque o Espírito ia buscar. Às vezes ele nem tinha terminado, ele ia começar, o Espírito já respondia, porque já tinha entendido a pergunta dele, já respondia. É um contato mental. Certamente, podemos falar de matemáticas por meio de um médium a quem estas, a matemática, lhe parecem inteiramente estranhas, mas frequentemente, o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, quer dizer, pessoal ao ser fluídico, no estado oculto, pessoal ao espírito e não ao ser encarnado. Porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a este conhecimento. Podemos esquecer que o corpo é um instrumento. Nós somos espírito e a mente está em nós, no espírito. O corpo só serve de veículo, é só uma vestimenta. Ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Então, o que ele está dizendo, eles podem passar com mais facilidade aos médiuns que têm esse conhecimento com eles. Eles colocam, enfim, temos ainda, em último caso, o meio de elaboração penoso, difícil, o extenuante, com os médiuns completamente ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras. Como na tipografia, vai pondo letra a letra para formar uma palavra, para que o médium escreva aquela palavra, e aí é um trabalho muito penoso para o espírito que está ali se comunicando. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento. Eles não precisam revestir o pensamento com palavras. Eles transmitem o pensamento, estamos falando de espíritos superiores, e captam o pensamento do evocador, do médium, eles captam o pensamento. Então, como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento. Percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Então, se comunicam pelo pensamento e percebem o pensamento só pelo fato de que o pensamento existe, que a pessoa, a mente daquele espírito, encarnado ou não, está pensando. Porque quando nós estamos pensando, nós, espírito, estamos pensando. Porque a mente está em nós, espírito, estejamos encarnados ou estejamos desencarnados, o processo é o mesmo e a captação pelos espíritos superiores é o mesmo, pensamento é pensamento. Os seres corporais, os encarnados, ao contrário, não podem perceber o pensamento se não revestido, ou seja, não conseguem captar o pensamento, então eles precisam do pensamento revestido com as palavras. Então a pessoa pensa, traduz o pensamento em palavras e a pessoa se comunica pelas palavras. O espírito superior não. O pensamento pega o nosso pensamento, transmite para nós em pensamento e recebe de nós em pensamento. Eles não se utilizam das palavras que nós estamos falando para que eles entendam. Contrário, antes que a gente termine de falar, já pegaram o nosso pensamento. E nós é que precisamos revestir o pensamento de palavra. E é por isso que eles se utilizam de médiuns para falar para espíritos que não conseguem captar os pensamentos dos espíritos superiores. Porque eles precisam dos pensamentos revestidos. Eles estão na mesma sintonia de nós encarnados. Então, no Evangelho no Lar, na nossa casa, o plano espiritual traz a nossa família espiritual, traz espíritos necessitados de ouvir aquela lição, aquilo que nós vamos ler, nós vamos estudar, vamos falar ali no Evangelho no Lar, porque a gente está ali até recebendo a intuição de espíritos superiores para ajudar aqueles espíritos que estão ali.
Por quê? Porque eles captam a nossa palavra, mas não conseguem captar o pensamento do Espírito Superior. E o Espírito Superior consegue, principalmente quando quem está se colocando ali é um médium ostensivo, transmitir para esse médium o pensamento dele, e ele transmite ali, ele coloca ali em voz alta. Por isso que o Evangelho tem, mesmo que você faça sozinho, tem que ser feito em voz alta, porque você pode estar sem nenhum encarnado, mas ter milhares de encarnados que não são capazes de pegar o pensamento, que precisam ouvir a palavra. Então vamos lembrar o Chico, que ficou mais de ano fazendo a palestra para uma sala vazia. E aí ele comenta com o Emmanuel coloca que ali tinham milhares de pessoas. Então o Emmanuel vai colocar para ele que tinha em torno de 5.000 pessoas assistindo ali a palestra que eles estavam dando, desencarnados. Então vamos aqui. Os seres corporais, ao contrário, não pode perceber o pensamento senão revestido, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra vos são necessárias para perceber mesmo mentalmente. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Fecha aspas aqui a carta do Erasto, assinado Erasto e Timóteo. Então eles não precisam de nenhuma forma visível ou tangível, basta para eles o pensamento. E aí vamos ver aqui uma nota do Kardec. Esta análise do papel dos médiuns e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre como princípio que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. Ele não pega as ideias do médium, de hipótese alguma. Eles vão buscar no cérebro do médium as palavras, o conhecimento, né? A tradução correta dentro das palavras corretas, para que aquilo que o espírito está querendo transmitir seja claro, seja fácil ou pelo menos compreensível para aquele que está ouvindo ou está lendo. Então, de novo, dela decorre como princípio que o espírito não toma não suas ideias, em hipótese alguma ele vai pegar as ideias do médium, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium. As palavras, os materiais necessários no cérebro do médium para exprimir as ideias dele, espírito. E que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele, no médium, as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha, não encontra as palavras, mas simplesmente as letras. Por isso, o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos escrever em alemão, aquele que dele, do alemão, não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe ler nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, lhe conduzir a mão igual a um escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Por quê? Porque ele não tem coordenação motora. Que a dificuldade da criança pequena para começar a escrever é porque ela não tem coordenação motora para ir seguindo as letras. Esses fenômenos são, pois, possíveis e se tem deles numerosos exemplos, mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações. Quer dizer, dessa forma, letra a letra, fica difícil, com a rapidez do pensamento e das comunicações e das coisas que os espíritos... A pessoa escrever um livro, letra a letra, impossível. E que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis, ou, como eles dizem, os médiuns bem aparelhados em seu ponto de vista, aqueles que têm bastante conhecimento. Se aqueles que pedem esses fenômenos
como meios de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Aqueles que pedem, né, que escreva em outra língua, que faça isso, que faça aquilo, se estudasse, se entendesse a dificuldade que é, né, não colocariam com esse tipo de pedido. Terminamos aqui o capítulo 19, vamos agora para o capítulo 20, influência moral do médium, e aqui nós vamos ver questões diversas e também dissertação de um espírito sobre a influência moral. Então vamos agora começar com as questões diversas, lembrando sempre que todos nós somos médiums, né? Nós estamos aqui falando basicamente dos médiums ostensivos, mas não podemos esquecer que todos somos médiums e todos nós temos que desenvolver a nossa mediunidade, principalmente a intuição, porque é através dela que nós vamos cada vez nos desenvolvendo mais e principalmente nós vamos desenvolvendo em nós essa capacidade de nos comunicarmos pelo pensamento, porque esse é um processo que faz parte do processo de desenvolvimento, porque a hora que nós estivermos num planeta ditoso, né, um planeta feliz, planeta de regeneração, a gente ainda vai usar as palavras, mas nós já vamos começar no final da regeneração, nós estivermos começando a passar para planeta ditoso, nós já estaremos no processo de telepatia, falarmos através do pensamento. No planeta ditoso, nós estaremos nos comunicando pela telepatia. Perdão. Nós estamos aqui na questão 226. Perdão, eu sempre esqueço que no livro dos médiuns são itens, né? Não são perguntas. Perdão. Então é o item 226 e aqui, neste caso, o Kardec faz uma série de perguntas. Primeira, o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Então nós precisamos entender que algumas pessoas colocam, não existe desenvolvimento do médium. O médium é ostensivo, ele já vem porque é anímico, né, um processo que vem no DNA, ou seja, vem na formação do espírito, na formação, né, que o perispírito dá ao corpo. Então o perispírito já vem com essa qualificação de mediunidade ostensiva, e isso é imprimido no feto. Então isso vem na matéria, é anímico o fato de ser médium ostensivo. Então ele ou é médium ostensivo ou não é. Mas mesmo como médium ostensivo, às vezes ele não percebe, principalmente o intuitivo, depois que ele estuda bastante, que ele começa a trabalhar como sustentador, por exemplo, numa mesa mediúnica, com o tempo ele começa a perceber que ele é médium intuitivo, mas isso às vezes leva tempo. Então nós vamos ver pessoas com 50, 60 anos descobrindo que sim, são médiuns ostensivos e são intuitivos, mas nunca haviam se apercebido disso. O conhecimento, o estudo e a prática ali trabalhando na sustentação vai desenvolver aquilo que já existia neles. Não vai ter, a gente não tem como desenvolver em alguém que não tenha a mediunidade ostensiva. Mas nós temos sim como desenvolver naqueles que têm a mediunidade ostensiva e não percebem. E nós temos sim como desenvolver em nós, que é o meu caso, que não sou médium ostensiva, desenvolver a intuição. E desenvolvendo as nossas capacidades, porque médium somos todos. Então vamos lá, questão 226, item 1. Primeira pergunta. Então, o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? Respondem não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vamos ver médiuns com todos os tipos de mediunidade ostensiva, mau caráter. E que está ali trabalhando, infelizmente, para os nossos irmãozinhos instigantes. Nós tivemos aí um escândalo há pouco tempo, infelizmente, né, porque as pessoas não entendem que
mediunidade ostensiva, capacidade ou vários tipos de mediunidade, não tem nada a ver com ser bom, tem nada a ver com ser moralmente desenvolvido ou ser uma pessoa de uma moral elevada. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Ter a mediunidade ostensiva é um contrato de trabalho adquirido no plano espiritual, que o espírito pede para vir para trabalhar e poder pagar as suas dívidas mais rapidamente. Infelizmente, com o esquecimento, em vez de pagar as suas dívidas, se afunda ainda mais. Por isso que é muito importante se ler o livro Os Mensageiros, do André Luiz, psicografado pelo Chico. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist e procurar. Nós temos todos os livros do André Luiz aqui no canal. Então eles colocam não, né? Mediunidade ostensiva e moral não tem nenhuma coisa a ver com a outra. Não, a faculdade propriamente dita se relaciona com o organismo, né? É anímica, faz parte do corpo físico. É independente do moral. Não ocorre o mesmo com seu uso, que pode ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. Então, a questão anímica, a questão da mediunidade ostensiva, não tem nada a ver com moralidade. Uma pessoa extremamente ruim ou extremamente sem ética pode ser sim um médium com vários tipos de capacidade, vários tipos de mediunidade, como nós vimos aí com esse último escândalo, porque as pessoas infelizmente endeusam alguém porque tem mediunidade, e se ela não tem condições, não tem capacidade de se desenvolver moralmente, se aprimorar, infelizmente os irmãozinhos instigantes com o orgulho, com a vaidade, que até as próprias pessoas criam em volta daquela pessoa por causa da mediunidade que ela tem, ela começa a se achar o máximo, e aí os irmãozinhos instigantes vêm e dominam, e aí ela trabalha pro mal mesmo. Ela trabalha junto aos irmãozinhos instigantes mesmo, né, aprofundadamente, realizando curas, realizando isso e aquilo, por pactos, por interesses os mais diversos, que não tem nada a ver com o bem. Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar aqui, a questão do desenvolvimento da faculdade, mesmo naqueles que não são médiuns ostensivos. Por exemplo, Saulo, né, o Paulo de Tarso, não era médium ostensivo. Mas nós vamos ver, aos 30 anos que ele fica como Paulo de Tarso, levando os ensinamentos do mestre, como a sua capacidade intuitiva vai se desenvolvendo. Nós vamos vendo no livro Paulo Estevão, né, mais para o final da vida dele, quando ele já está ali algum tempo já trabalhando, né, que ele consegue perceber, ele não sabe se ele está sonhando ou não, ele consegue ver Abigail, ele consegue ver Estevão, né, ali na sua mente, mas ele vai se desenvolvendo. E ele, como Saulo, quando Estevão está sendo apedrejado, nós vamos ver que Jesus aparece para Estevão. Estevão está vendo Jesus e Saulo está ali junto com ele e não percebe nada. E está escandalizado porque ele descobre ali que Estevão é o Gedael, né? É Gedael, se eu não me engano, que é o irmão da Abigail. Né? Desaparecido é o Estevão. Então ele está ali abismado com a Abigail, com o irmão ali morrendo, né, ensanguentado, porque foi apedrejado. Mas Jesus está ali, né, vindo buscar Estevão. Abigail sente a energia, Abigail percebe aquela energia ali em volta de Estevão. Estevão perdoa Saulo e coloca para Abigail que se o coração dela se apaixonou por aquele homem, uma coisa de bom ele tem. E quando ele descobrir o Mestre Jesus, vai se revelar tudo que ele tem de bom. Então Estevão ali já coloca o que vai ser Paulo lá na frente. Então, nós vamos vendo aquele espírito endurecido, né, do fariseu, porque ele é um fariseu doutor da lei, ele iria substituir Gamaliel. Aí nós vamos ver ele, ao velhinho, já pouco antes
pouco antes já em Roma, né, pouco antes dele ser decapitado, nós vamos ver numa carta aos Gálatas, quando ele diz que ele, né, circuncidado ao 8º dia, então ele se colocando ali judeu como ele era judeu, né, então ele coloca que ele como circuncidado ao 8º dia, fariseu, e aí ele, sabe, ratificando a sua condição de judeu, sua condição de fariseu. O fariseu é aquele que estuda a Torá, né, estuda a lei. Então ele vai ali se conhecendo como judeu e como um discípulo do mestre que ele não conheceu, mas que ele levou em toda a Europa, e nós hoje somos gratos aos ensinamentos. Se não fosse Paulo, nós não teríamos esse conhecimento como temos hoje dos ensinamentos do Cristo. Então, a pergunta número 2. Sempre foi dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque, pois, não é o privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que delas são dotadas no mais alto grau e dela fazem mau uso? É o que nós estamos falando, pessoas indignas que delas são dotadas. Que delas o quê? Da mediunidade, de todo tipo de mediunidade no mais alto grau. Pessoas indignas e que dela fazem mau uso. Por que isso acontece? Eles estão perguntando para os espíritos e eles respondem: todas as faculdades, né, são favores dos quais se devem render graças a Deus. Todas as faculdades, o ver, o ouvir, o andar, o ter raciocínio, né, o ter a capacidade de entendimento, são faculdades, como é a faculdade mediúnica ostensiva. É uma faculdade que nos é dada. É um dom de Deus, é um dom de Deus. E nós temos que agradecer todas as que nós temos. Capacidade de andar, de falar, de ver, de entender, de escrever, de termos os órgãos perfeitos, né? Nós temos que agradecer, são faculdades, é o que eles estão colocando aqui. Todas as faculdades são favores dos quais se devem render graças a Deus, uma vez que há homens que delas são privados. Poderias também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizer mais coisas. Pessoas que têm eloquência, têm capacidade de falar, capacidade de se comunicar e que vão enganar as pessoas. Então eles estão perguntando, então por que Deus dá essa capacidade para aqueles que vão utilizá-la para coisas ruins? E eles continuam: ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas delas são dotadas, porque têm mais necessidade do que outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Então, que Deus vai se recusar a dar uma prova ou a dar um contrato de trabalho para aquele que está pedindo o contrato de trabalho, né, para se melhorar? Deus vai deixar de dar a ele a oportunidade de se melhorar porque ele pode deslizar? E a gente vê isso muito claro lá no Mensageiros. Aqueles que vieram com capacidades, vieram dotados, mensageiros são os médiuns, que vêm trazer a mensagem do plano espiritual. Então vieram os médiuns ali capacitados de cura, capacitados de prever, de ver vidas passadas, capacidades inúmeras, que enfiam os pés pelas mãos, porque com o esquecimento aparece o que há de verdade no nosso interior. Por isso o esquecimento. Porque se tivessem realizado o plano que tinham feito no plano espiritual, estão todos eles ali no nosso lar, todos eles saem do nosso lar para realizar um grande trabalho e se afundam. É o que nós vemos nos mensageiros. Mas a oportunidade que eles pediram foi dada. O contrato de trabalho, a mediunidade ostensiva, para que eles pudessem realizar um belo trabalho e pagar suas dívidas de uma forma mais rápida, foi dado a eles. Eles não souberam se utilizar, não souberam se aproveitar, mas foi dado a eles. Então é o que ele está dizendo. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas dela, da mediunidade, são dotadas, porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorar. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Multiplica-os sobre seus passos. Coloca-lhes nas mãos, e aqui Kardec põe em negrito, o coloca-lhes nas mãos, e a eles cabe disso se aproveitarem.
aprenderem, né? Judas, o traidor, não fez milagres e curou enfermos como apóstolo? Deus permitiu que tivesse esse dom para tornar sua traição mais odiosa. Pergunta número 3. Os médiuns que fazem um mau uso de sua faculdade, que não se serve dela com o objetivo do bem, ou que não a aproveita para a sua instrução, disso não sofrerão as consequências? Eles respondem, se a usam mal, serão duplamente punidos. Punidos, né, por estarem se utilizando e realizando o mal, e punidos por terem pedido um contrato de trabalho, punidos por terem pedido um dom, uma capacidade ali que lhe foi permitida para trabalho e se utilizarem para o mal. Por isso que eles colocam, se a usam mal, serão duplamente punidos, porque tem um meio a mais para se esclarecerem e que não aproveitam. Aquele que vê claro e que tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Né? Não precisa nem dizer nada, né? Aquele que vê claro e tropeça, ele é mais censurável do que o cego que cai no fosso porque ele tem a desculpa de que é cego. A pergunta número 4. Há médiums aos quais são feitas espontaneamente e quase constantemente comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre certas faltas determinadas. Isso tem uma finalidade? Eles respondem sim. E essa finalidade é de esclarecê-los sobre um assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Então, qual que é a finalidade? É de esclarecer quem? O médium primeiro, e depois aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo mediúnico. Porque os espíritos só dão notícias, só dão mensagens que sejam de utilidade para várias pessoas. Eles não dão mensagem para uma única pessoa específica. Então nós vamos ver lá o Chico, quando ele dava as suas mensagens para as mães, normalmente eram 3 mensagens por noite, ele dava uma mensagem para cada grupo específico. Então tinham várias mães lá de filhos que desencarnaram pequenos, né, bebês ou muito novos. Tinha várias mães de filhos que desencarnaram em acidentes. Tinha várias mães de filhos que se suicidaram. Né, várias mães de filhos que desencarnaram por doenças muito difíceis. Então o que ele fazia? Ele pegava um de cada grupo que estava ali, né, e dava uma mensagem que servia para todas. Então aquela mãe que recebia a mensagem de um filho que sofreu um acidente e colocando como ele foi recebido, como ele estava no plano espiritual, como ele estava estudando, como as coisas estavam bem, consolava aquela mãe daquele filho que está assinando ali, mas consolava todas as outras mães que tiveram os filhos desencarnados por acidente. Então a mensagem não era para uma única mãe, mas para todo aquele grupo. Então ele fazia as 3 mensagens para grupos diferentes, para consolarem todos aqueles grupos de mães que estavam ali. Então por isso que ele diz que há uma finalidade naquele médium que está sempre colocando sobre determinado assunto, justamente por isso, porque ele está batendo na tecla do que aquele médium precisa aprender, ou do que, e também, porque serve para todo mundo, né, do que aquele grupo também precisa aprender. Sim, ele coloca essa finalidade é de esclarecê-los, o médium e o grupo, sobre um assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso, a uns falarão sem cessar do orgulho, a um outro da caridade. Não é senão a saciedade que pode lhes abrir, enfim, os olhos. Não há médium abusando da sua faculdade por ambição ou por interesse, ou a comprometendo por um defeito capital como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., que não receba. Então não há médium, né? Não há médium que, abusando da sua faculdade, usando a sua faculdade por ambição, por interesse, ou se comprometendo por um defeito capital, como orgulho ou egoidade, etc., não há um que não receba, de tempos em tempos, alguma advertência
da parte dos espíritos. O mal é que, na maior parte do tempo, não tomam isso para si. Não entendem que essas mensagens, esses conselhos, primeiramente, são para eles, né? Para os médiuns que estão ali recebendo a mensagem. E aqui nós temos uma nota do Allan Kardec. Os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições. Por quê? Porque eles não podem ir contra o livre-arbítrio. Eles não podem dar uma colocação específica. Se você receber uma mensagem, faça isso ou faça aquilo, pode ter certeza que é um irmãozinho instigante, que é o irmão zombeteiro, ou um obsessor, ou um irmão menos esclarecido, porque um espírito elevado, um espírito que tem conhecimento, ele já está num processo que já tem algum conhecimento, ele vai conversar, ele vai argumentar, nunca vai colocar alguma coisa que interfira no teu livre-arbítrio, porque ele sabe as consequências disso. Ele sabe que isso não é permitido porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Porque é através do livre-arbítrio que nós vamos aprendendo, crescendo e melhorando e provando que melhoramos. Então eles colocam, os espíritos empregam frequentemente cautela em suas lições, respeito ao livre-arbítrio, dando-as de um modo indireto, argumentando, né? Dando-as de um modo indireto, para deixar mais mérito àquele que sabe aplicá-las e delas se aproveitar. Mas a cegueira e o orgulho são tais em certas pessoas que não se reconhecem no quadro que se coloca sobre os olhos. Bem mais, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se tratam, elas se irritam e tratam o espírito de mentiroso ou gracejador. Isso só prova que o espírito tem razão. Isso só prova que o espírito tem razão, que ele ali tem um espírito orgulhoso, uma pessoa encarnada orgulhosa, né, que não sabe se aperceber dos problemas e das coisas que ele precisa mudar e que ele precisa aprender. Nós chegamos aqui no nosso tempo, nós estamos na questão de número 4, e a partir do nosso próximo estudo, nós continuaremos a partir da questão número 5. Até lá!